Bem-vindos a mais um episódio aqui do Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos falar de Jesus como o bom pastor. É um nome que eu penso que todos nós acreditamos e sabemos um pouco sobre isso, mas hoje nós vamos aprender mais sobre o que é o bom pastor. Então fica conosco aqui no Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 de João. É um capítulo bem famoso onde Jesus fala sobre o bom pastor. Para ajudar com este assunto, nós temos aqui o pastor Dário. Muito bem, é bom estar aqui. Bom estar aqui. Hoje nós estamos a falar de João, mas eu sei que na próxima semana e para 3 semanas eu não vou estar aqui, nós vamos ter um convidado bem especial. Fala um pouco sobre isso. Sim, a partir do próximo programa nós vamos ter uma pequena série de 3 episódios, onde estaremos tratando a respeito da arte de ser pais. Então eu creio que é um assunto muito importante, que está relacionado com o assunto que nós vamos estudar hoje também. Então não é uma coisa que vocês querem perder. Vamos começar então, João capítulo 10, o bom pastor. Mas antes de começar, como sempre, vamos orar. Tens algum pedido assim especial que tu querias? Sim, eu gostaria de orar pelo William Haroldo Garcia, da Guatemala. E vamos orar por ele, orar pelo seu país, por todas as pessoas que vivem ali, para que Deus os abençoe, ajude nas suas necessidades. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque nós podemos confiar em Ti, por meio de Jesus, o nosso Salvador. Pai, queremos colocar nas Tuas mãos o William, colocar, Senhor, a sua vida, a sua família, colocar todo o seu povo, todas as pessoas, os Teus filhos que moram ali na Guatemala. Abençoe o Senhor, atenda às suas necessidades, ajude-os, que eles sintam a Tua presença e a Tua bênção com eles. Abençoe aquele país. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, nos últimos capítulos nós estamos a ver assim, os fariseus atacarem a Jesus, a tentarem ver ou fazer que Jesus fale ou faça uma coisa assim, contrário da lei, contrário da Bíblia, para apontar e dizer, vez que ele não é perfeito, ele não é o Filho de Deus, ele não é assim o Messias, né? Mas até aqui não conseguiram. Agora nós vamos abrir assim um novo assunto. Jesus é que vai começar com estas palavras e ele vai usar assim uma ilustração bem interessante. Lê para nós o começo, os primeiros 5 versículos, João capítulo 10, e os primeiros 5 versículos para nós. Muito bem, vamos ler João capítulo 10, versos 1 a 5. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Então, esta história, esta imagem que Jesus está a fazer aqui, faz muito sentido porque nós sabemos que os judeus, muitos deles, eram pastores, né? Então eles iam entender este assunto. Sim. O que é que as ovelhas fazem, o pastor e essas coisas. É interessante porque ele basicamente faz duas pessoas. O pastor, que entra dentro com a porta, e o ladrão, que vai de outra maneira, né? O que é que ele está a dizer aqui? Qual é a mensagem que ele está a tentar explicar?
Bom, eu creio que é uma reação de Jesus em relação àquilo que nós já estudamos no capítulo 8, capítulo 9, os fariseus tentando dificultar o trabalho de Jesus, trazendo dificuldade. Jesus agora, através dessa ilustração, ele procura identificar a diferença daqueles líderes que estão ali para cuidar das ovelhas, para abençoar as ovelhas, daqueles que são os ladrões. Em outras versões dizem mercenário. Aí já dá para perceber as intenções são diferentes. É pior, né? Então, Jesus, ele começa a mostrar uma figura que era conhecida deles, mas ele está dizendo meio que em parábolas, eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, mas Jesus estava, sim, já identificando, trazendo uma mensagem. Nós vamos ampliar isso no decorrer do capítulo. Poderemos entender melhor exatamente o que Jesus está dizendo. Quando eu penso assim de um pastor, eu penso de um líder, né? Uma pessoa que vai dirigir o rebanho, né? E é interessante que parece que ele fala de dois tipos de líderes. Há aquele que faz a coisa certa, né? Entra pela porta certa, fala da maneira certa e segue da maneira assim que Deus quer. E depois tem as outras pessoas que tentam fazer de outra maneira. Tem várias maneiras, mas qualquer outra forma, fora do bom, faz parte do segundo grupo, né? E eu penso que tu estás certo. Eu penso que ele estava a apontar assim para eles. Vocês querem ser pastores, vocês querem ser o líder, só que vocês não estão a entrar pela porta. Vocês não estão a fazer as coisas certas. Nós vimos no capítulo 8. Eles usam a Bíblia sagrada e tentam usar aquilo como uma arma, né, para condenar. A Bíblia foi feita para salvar a pessoa e eles estavam a usar para condenar uma pessoa. Então vê-se que eles eram pastores, líderes, mas não estavam a entrar pela porta certa, né? Eles estavam a tentar ser um líder de outra maneira, da maneira deles. E eu penso que Jesus estava a apontar. Jesus sempre com bastante amor, sabedoria, mas ele falava claramente também, direto ao ponto. Ele estava realmente expondo o caráter daqueles líderes que estavam dificultando o seu ministério, como também estavam se aproveitando das pessoas, diminuindo o valor delas e se achando melhor do que todos. E é o que nós já vimos nos capítulos anteriores. E agora Jesus, ele identifica. Ele não disse o nome, eles, aparentemente, pelo que nós podemos ler no verso 6, eu poderia ler o verso 6? Pode ser. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então, Jesus foi bem específico, bem direto, mas parece que eles ainda continuavam cegos. Eles não conseguiram entender, captar a ideia, mas é o que Jesus estava fazendo. Ele estava realmente identificando dois tipos de liderança e ele se apresentou, nós vamos ver que nesse capítulo, né, como o líder. E para mim isso é muito importante, porque o que eu estou a pensar é, porque na mente deles era isto: eu trabalho para Deus, né? Eu dei a minha vida para Deus, ser um pastor, ser um líder, ser um fariseu. Então, para eles é que eram os heróis, eles é que eram os bons. Então, a ideia que eles podiam ser os maus, os ladrões, nem entrava a ideia, né? E eu penso que hoje em dia é a mesma coisa. Eu penso que há muitas pessoas que, não, mas eu sou cristão. Não, mas eu vou para a igreja. Não, mas eu ajudo esta pessoa, aquela pessoa, né? E muitas vezes eu penso que nós, assim, podemos mentir para nós mesmos. Com as poucas coisas que nós fazemos do bem, nós pensamos que somos bons. E aqui Jesus está a dizer, mas espera, se tu não estás a entrar pela porta, tu podes pensar que és bom, tu podes até ter o título de ser bom, outras pessoas até podem olhar para ti e pensar que tu és bom, mas se tu não estás a entrar pela porta, ou em outras palavras, se tu não estás a fazer a coisa da maneira que Deus quer, que Deus ensinou, tu és o ladrão. E eu penso que isso é uma coisa tão
fora da mente da pessoa. Tão impossível. Mas espera, eu sou uma boa pessoa, né? Jesus fala uma parábola que vai haver pessoas, assim, no julgamento, que Deus vai dizer, não, tu não estás salvo. Ele, mas espera, fiz milagres, eu preguei, eu fiz isto e aquilo, eu sou um ótimo cristão. Jesus vai, eu não sei quem tu és. Ou em outras palavras, tu não estavas comigo, não seguiste a minha reta, né? E eu penso que nós temos que ter muito cuidado. Com certeza. Essa é uma das situações muito perigosas, porque nós às vezes confundimos a profissão de fé ou da religião com viver a religião, viver os princípios de Deus na nossa vida. E, infelizmente, à medida que o tempo vai passando neste mundo, as pessoas vão se enganando a si mesmas. Elas vão confundindo uma coisa com a outra. Jesus, ele foi claro aqui. E nós temos que estar atentos em relação a essas incoerências. Não só a liderança, claro que nós estamos vendo aqui em relação aos líderes que estavam guiando o rebanho, porém, todos nós como cristãos, nós somos chamados a ser coerentes, a fazer o trabalho de Deus da maneira certa, começar da maneira certa, entrar pela porta certa. Porque se nós entramos por outra porta, vamos parar num outro lugar, fazendo outras coisas, não vai ter sentido nenhum. E aí nós podemos, como você mesmo disse, podemos nos perder pensando que estamos salvos. Então nós estamos nos enganando a nós mesmos. E temos que cuidar com isso. Eu já ouvi pessoas, cristãos, que falaram comigo, eu quero jogar a lotaria, né? Porque se eu ganhar eu vou dar tanto para a igreja, tanto para Deus, né? Com aquele pensamento. Porque a Bíblia fala claramente que nós não podemos fazer essas coisas, né? Isso não é de Deus, patota e lotarias, aqueles jogos. Mas a pessoa está assim, não, mas eu quero fazer o que é errado para fazer o bom. Né? Eu vou fazer a coisa errada, mas para ganhar dinheiro para ajudar os pobres ou qualquer coisa assim. Só que Deus não trabalha assim. Deus nunca fala para uma pessoa, faz o que é errado para fazer o bom. Tu não vês isso na Bíblia, né? Jesus nunca fez nada de mal para fazer uma coisa boa. Jesus foi bom. E ele é o nosso exemplo, né? Ele seguiu esse caminho. Então é isso. Nós não podemos mentir para nós mesmos, porque é muito fácil. Porque o problema é que a pessoa que pensa assim, eu vou dar tanto para a igreja, mas o que a pessoa está a pensar, mas o resto é meu. Né? Claro, está embutido, né, nesse pensamento. E existe um ditado que diz, né, o fim não justifica os meios. Então, nós temos que sempre reavaliar a nossa vida, especialmente porque os valores estão sendo muito questionados hoje, muito difíceis, muito confusos, porque à medida que o pecado vai aumentando no mundo, toda essa mentalidade vai ficando confusa, vai se misturando o erro com a mentira, e nós temos que nos basear na palavra de Deus, nos princípios de Deus, e não simplesmente no exemplo de outras pessoas, em outros que fazem e conseguem, muitas vezes pelos meios errados, outros ficam querendo alcançar o mesmo objetivo, mas também seguindo o mesmo caminho. Então, nós precisamos sempre olhar para Jesus, olhar para a sua palavra, os princípios, para que nós não sejamos os ladrões aqui desse exemplo de Jesus, nem os mercenários, como ele disse. Cada capítulo tem assim um foco. Para mim, que os versos que realmente é a mensagem do capítulo. E para mim é os próximos versículos. Lê para nós os 7 até 10. Para mim este é... Se a pessoa perde o resto do capítulo, tem que se lembrar estes 3 versículos aqui. Lê para nós. Ok. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, outra vez, nós temos aquela divisão, né?
o pastor real e aquele falso. E, infelizmente, essa é a vida que nós estamos a viver. E eu posso falar assim das igrejas cristãs, né? O fato é que tem muitos bons pastores, tem homens que realmente acreditam em Deus, estão a seguir a mensagem de Deus, o caminho de Deus e realmente querem salvar as pessoas. Mas, para falar franco, também tem muitos pastores que aquilo não é para salvar, aquilo é para roubar, aquilo é só para tirar, né? Só para ganhar dinheiro. Né? Eu penso que todos nós sabemos, já tem vídeos na internet que vê-se no fim do culto com bagagem assim de dinheiro que eles tiraram das pessoas. Isso não é um pastor, isso é uma pessoa que está lá só para roubar, né? Só para tirar do povo para ganhar. E se Jesus está a falar estas palavras, é porque é real. Né? Eu sei que há pessoas que não acreditam, mas ele é homem de Deus. Como é que um pastor... Não, mas Jesus está a dizer, olha, isto acontece. Tem o falso, tem o real. Se a pessoa não entra pela porta, que quer dizer por Jesus, pela palavra de Deus, pelo aquilo que realmente está escrito, a maneira que Jesus viveu, se a mensagem é diferente do que a Bíblia, a resposta já está lá. Isto não é o pastor real, isto é o pastor falso. E podes ter a certeza que ele não está lá para te salvar, até pode fingir, mas ele não está lá para te salvar, ele está lá para roubar, só para ganhar. Então, temos que ter cuidado, nós temos que ter os olhos abertos e não seguir assim. Jesus fala, a ovelha não segue aquele que não é o real. Então, a ovelha tem que ter os ouvidos e os olhos abertos para ver e ouvir se é real ou não. Sim, essa é uma lembrança de Jesus para nós, a importância de nós conhecermos a palavra, conhecermos Jesus, para que nós possamos identificar a voz dele. Aí a necessidade de nós estudarmos a palavra de Deus, orarmos, termos comunhão com Cristo, conhecê-lo a cada dia. Porque se nós conhecemos a verdade, quando vir um erro, nós vamos identificar facilmente. Se nós ouvirmos outra voz, nós vamos perceber que não é a voz do pastor, do verdadeiro pastor. Então, precisamos realmente conhecer o nosso pastor, conhecer a Jesus, ouvir a sua voz e simplesmente não ser enganados por aqueles que querem nos enganar ou nos assaltar, como Jesus disse literalmente aqui. Eu gosto que Jesus fala que ele é a porta, que é uma coisa assim física, a pessoa tem que abrir, tem que seguir, passar essa porta. Porque é aquilo, há muitas pessoas que só falam Jesus. E é muito fácil, qualquer pessoa pode falar Jesus, né? Só porque a pessoa fala o nome de Jesus não quer dizer que a pessoa está com Jesus ou vive da maneira que Jesus quer. É por causa disso que Jesus é a porta, a pessoa tem que abrir, tem que fazer parte, né? Tem que fazer parte da parte física da pessoa, não só da boca. Sim. Então, para mim isso é muito importante, porque infelizmente há muitas pessoas que falam bem. Né? É bom ouvir, falam boas palavras, coisas que a pessoa quer ouvir, mas tem que se ver a vida da pessoa, a mensagem, não só a palavra, mas realmente a mensagem, se vem de Deus, se vem da Bíblia. Então tem que se ter esse cuidado. Jesus está a dizer, olha, tem os dois grupos, tem o real e tem o falso, e a pessoa tem que saber para não ficar morto, né? Para perder a vida por causa que seguiu o pastor falso. Então, é algo que nós precisamos lembrar sempre, porque o próprio Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, nós podemos curar, podemos ajudar, fazer o bem, fazer tantas coisas, mas a verdade é que se nós não fizermos com a motivação certa, com o motivo certo, entrando pela porta certa, que é Jesus, fazendo a vontade dele, nós não podemos ser aceitos e podemos perder a salvação. E é interessante porque Jesus fala, nós temos que entrar pela porta, que quer dizer que nós temos que seguir a maneira que ele viveu, né? E vamos comparar então aqueles que fazem o trabalho para ganhar e comparar isso com como Jesus fazia o ministério dele.
Lê para nós os versículos 11 a 13. 11 a 13. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Grande diferença, né? Aquele que só faz para si mesmo, se tem alguma coisa, foge. E já vimos isso, né? Sim. Jesus não. Jesus morre para as ovelhas, né? E é a verdade com Jesus. Ele realmente morreu para nós, né? Ele deu a vida para nós. E então nós temos que ver essas diferenças. Um bom pastor, é óbvio que não é Jesus, né? Não vai morrer numa cruz. Mas é uma pessoa que deve seguir a maneira que Jesus viveu, né? Sim. Até esse ponto de sacrifício, de pode perder, mas vai continuar. Então, para mim é tão importante e mostra o caráter de Jesus, né? Quem é Jesus? Quem é Deus? Porque no fim Deus é perfeito. Deus está lá no céu. Deus não precisa de nós, né? Deus podia apagar com este mundo e começar de novo, fazer tudo perfeito. Mas não fez isso. Ele segurou, né? Ele tentou. Ele morreu por este mundo. Não porque ele precisava de fazer isso, mas porque ele queria fazer. Porque ele é o bom pastor. Nós vemos aí o amor dele pelos seus filhos, pelas suas ovelhas. Como um pai, ele deu a vida pelos seus filhos, e o próprio Jesus disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, que pai não está disposto a dar a sua vida pelo seu filho? Então, nós vemos o grande amor de Deus, e essa é a maior diferença entre aqueles que estão servindo por amor e aqueles que estão ali sem compromisso nenhum com aqueles que estão servindo. Como está dizendo aqui, o assalariado, ele não é o pastor. Então, se o lobo vem, eles fogem, deixam que as suas ovelhas sejam destruídas. E para mim também o que eu estou a ver aqui eu sei que nós temos igrejas e pastores e líderes e isso tudo, mas no fim, só Jesus é o nosso pastor. Sim. Só Jesus é o nosso Salvador. Se eu penso que o meu pastor vai me salvar, o meu líder vai... Não é assim que funciona, né? Só Jesus é que morreu para mim, para nós. É importante. Eu queria terminar com este versículo aqui, versículo 14. Olha o que Jesus fala aqui. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E essa é a minha pergunta, né? Para todos que estão a ouvir aqui hoje, para todos os cristãos. Conheces quem é Jesus? Ele conhece a ti. Isso ele sabe. Mas nós conhecemos a Ele? Né? Vamos orar com essa pergunta e vamos orar para Deus. Deus, nós sabemos que Tu conheces a nós, mas o fato é que há muitos de nós que não conhecemos a Ti. Deus, nós queremos mudar isso. Nós queremos fazer a escolha para realmente saber a voz do nosso pastor e seguir essa voz, seguir a Jesus. Deus, para todos que estão a ver o programa, todos que estão à luta nesse assunto, que eles possam realmente ouvir a Tua voz e fazer a escolha certa. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Como vimos no programa de hoje, Jesus é o nosso bom pastor. Queremos enviar para vocês uma mensagem que vem ampliar esta ideia, mostrando que nós não precisamos temer se nós tivermos Jesus como nosso bom pastor. Para que você possa receber esta revista, que tem uma mensagem muito especial, apenas anote as informações que aparecerão na tela e solicite que enviaremos gratuitamente. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós.
Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente nós chegamos ao fim deste episódio, mas lembrem-se, vocês têm um bom pastor, vocês têm Jesus. Ele vai segui-los na maneira e na direção certa. Ele vai nos dar vida. Queria dizer obrigado para todos que viram o programa aqui hoje. Também queria dizer muito obrigado pelo pastor Dário, por toda a informação que você deu. E fala um pouco sobre os próximos semanas, porque nós temos um programa bem especial. Bom, semana que vem, basicamente, nós vamos continuar essa mesma ideia de Jesus, o nosso pastor, aquele pastor que cuida das ovelhas, e nós vamos então lembrar dos pais que educam seus filhos. Então vamos ter uma pequena série de 3 programas, onde nós estaremos tratando sobre a arte de ser pais. Então nós temos uma convidada especial, uma educadora muito preparada, com mestrado nessa área, e vai estar conosco aqui trazendo orientações e participando em todos esses 3 programas. Bom, no primeiro deles, nós vamos estar tratando da primeira área que é essencial no desenvolvimento de uma criança. São 4 áreas. Então, o primeiro programa, nós estaremos tratando sobre o caráter. Depois, no segundo programa, falaremos também dos relacionamentos. E no terceiro programa, estaremos tratando da identidade da missão. Na realidade, são essas 4 áreas que estaremos tratando nesses 3 programas, realmente para alcançar o coração dos pais e dos cuidadores, ou dos avós, ou dos filhos, que estão se preparando também para terem um casamento e terem filhos. Ou seja, todos nós podemos ser beneficiados por isso. Eu creio que os nossos ouvintes deveriam fazer planos para estar conosco durante esta série. Amém. Então vocês já sabem, não querem perder o próximo episódios aqui do Está Escrito Canadá, mas até lá, lembrem-se que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus.